A expressão Black Lives Matter, vidas negras importam, foi criada há poucos anos para questionar como os negros têm situações difíceis, e o que efetivamente é verdade. Mas o uso dessa expressão acabou virando mais uma das grandes hipocrisias dos dias de hoje. Serve para pessoas ficarem fazendo post nas suas mídias sociais, querendo posar como muito preocupado com as questões sociais, mas na prática ninguém tá nem aí para as vidas negras para valer. E eu vou contar para vocês hoje sobre a guerra no Sudão e mostrar como isso tudo não passa de uma hipocrisia. E para mostrar como isso é só hipocrisia, eu pergunto para você, qual é a guerra mais violenta, com o maior número de mortos e desabrigados que está acontecendo hoje no mundo? Se você lê jornal ou assiste televisão, canais de notícias, com certeza que você vai falar a guerra de Gaza, a guerra que Israel está promovendo em Gaza. Talvez você fale da guerra da Ucrânia, que ainda de vez em quando alguém fala. Mas não, a pior guerra que está acontecendo no mundo hoje é a Guerra Civil do Sudão, que acontece há 2 anos, que dividiu o país, que já causou mais de 200 mil mortes por tiro e desabrigou 16 milhões de pessoas, fora as pessoas que morreram de fome e de doenças causadas por esse deslocamento forçado. É disso que eu vou falar hoje, a cruel Guerra do Sudão. Para falar da guerra e do que está acontecendo hoje, eu tenho que falar um pouquinho da história do Sudão muito rapidamente. Em 1956, o Sudão conquistou sua independência da Inglaterra e do Egito, que eram, enfim, os colonizadores ali do Sudão. Logo que o Sudão se tornou independente, teve eleição e teve um primeiro presidente. Mas na curta história do Sudão como país, já foram 15 tentativas de golpe de Estado e 5 golpes que aconteceram. Presidentes eleitos são derrubados, aí o que derrubou acaba sendo derrubado, aí volta a ter democracia e aí volta a ter perseguição. Até que em 1989, Omar al-Bashir, que era do exército, um dos generais do exército, liderou um golpe de Estado que derrubou o presidente que havia sido eleito em 1986, Sadi al-Mahdi. Foi criado o Comando Revolucionário da Restauração do Sudão, do qual o al-Bashir se tornou o líder. Pouco tempo depois, esse comando revolucionário foi extinto e o al-Bashir se tornou o líder do país. Eles tinham prometido eleições que evidentemente não aconteceram. Em 1991, ele extinguiu os partidos políticos e instaurou no Sudão a Sharia, ou seja, aquela lei islâmica radical. O al-Bashir era muito apoiado e ouvia muito um líder religioso radical, Hassan al-Turari. E aí uma informação muito importante, desde tempos imemoriais, que o Sudão é um país dividido. Ao norte, a população é majoritariamente de origem árabe e muçulmana. E ao sul, a população é negra, africana e ou cristã ou de religiões africanas, animistas, religiões mais tradicionais. Portanto, sempre houve essa diferença entre o norte e o sul. A população do sul, evidentemente, não achou nada bom a imposição dessa lei muçulmana, dessa lei extremamente radical, porque eles não eram muçulmanos e porque essa lei interfere no dia a dia das pessoas. Aos poucos começam a haver revoltas na região sul do Sudão, 2 grupos se armam, se organizam e começam então a protestar. Começa então a primeira guerra civil do Sudão, em que al-Bashir manda seu exército ao sul para combater essas guerrilhas que buscam defender os interesses da região. No oeste do Sudão existe uma região chamada Darfur. E essa região estava extremamente, digamos, abandonada pelo governo central, mesmo sendo uma região de população majoritariamente muçulmana e árabe, tinha muito pouca atenção e havia muitos problemas sociais. Aproveitando-se em 2003 que o exército estava no sul combatendo as milícias que defendiam e questionavam o governo, estoura uma rebelião em Darfur. O governo então, por não ter soldados e exército, resolve apoiar uma milícia que lá existia, chamada Janjaweed, liderada por um homem de nome Mohamed Dagalo, conhecido como Hameti, que é o nome que eu vou usar a partir de agora. Essa milícia era extremamente cruel. O presidente Bashir dá todo apoio ao Hameti, oferece dinheiro, armas, e esses caras vão promover um genocídio em Darfur. Na época, inclusive, isso chegou a ser noticiado no mundo. Eles vão destruir 3.000 aldeias. Destruir. Você pode ver aqui nessa imagem a diferença de 2002 e 2004 de uma região do Darfur. Foi extremamente cruel, foi uma operação muito violenta, e aí houve uma pressão internacional e o presidente então suspendeu essa violência absurda que estava acontecendo. A região de Darfur fica controlada, as violências param, as milícias do Hameti são então também enviadas para o sul, aonde vão cometer mais atrocidades. O mundo começa a pressionar, especialmente Estados Unidos, o Reino Unido, a própria Arábia Saudita, pressionam
al-Bashir, até que em 2011 é feito um acordo e o Sudão é dividido. Passa a ter o Sudão e o Sudão do Sul. Só que no Sudão do Sul ficaram as maiores reservas petrolíferas do Sudão. Portanto, o al-Bashir, com isso, perde 75% das receitas que ele tinha com o petróleo. No Sudão mesmo fica só uma parte pequena das reservas de petróleo. Com isso, ele passa a ter menos dinheiro e, portanto, menos possibilidade, de manter o poder que ele estava conseguindo. Observe que o al-Bashir foi o primeiro líder do Sudão que conseguiu ficar 20 anos no poder. Claro que às custas de muita corrupção e de muita violência. Para conseguir manter apoio, que era só através da violência que ele conseguia manter o seu poder, ele decide propor ao Hamed transformar aquela milícia numa força regular e cria então a Rapid Security Force, RSF, e decide que o Hamed vai administrar a região de Darfur, inclusive podendo explorar para si as minas de ouro que ficam no oeste do Sudão. E já o exército, as forças regulares do exército do Sudão, vão poder explorar várias das indústrias e os postos de petróleo. Ele entende que assim ele vai conseguir manter o apoio das duas forças militares do país e continuar na presidência. Dessa forma, o Hamed vai se tornar um homem extremamente rico e poderoso. As minas de ouro do Sudão produzem uma quantidade enorme de ouro que ele passa a contrabandear. Inclusive passa a contrabandear também armas. Enfim, a região dominada por ele torna-se um lugar de muito tráfico. Ele também cede homens da sua força militar para serem mercenários em guerras vizinhas. Envia homens para combater no Iêmen, para combater na Líbia, enfim, e torna-se muito poderoso. Uma outra informação importante é que a partir de 1991, quando al-Bashir decide instalar a Sharia e é muito influenciado por aquele líder islâmico radical, o Sudão passa a ser uma espécie de Bahamas para terroristas mundiais. Todos os terroristas que querem ficar no Sudão são extremamente bem tratados, vivem com a maior tranquilidade e de lá começam a planejar seus golpes. Inclusive, o próprio atentado de 2001 das Torres contou com infraestrutura a partir do Sudão. Isso, evidentemente, colocava al-Bashir em vistas muito negativas no Ocidente. A partir de 2004, inclusive, um promotor do Tribunal de Justiça de Haia, o Tribunal dos Direitos Humanos, abre um processo contra al-Bashir pela crueldade e pela catástrofe humana que ele provocou em Darfur. Tendo a administração de recursos tão importantes, tanto o Hamed, que lidera a sua milícia, quanto o exército passam a ter relações, evidentemente relações comerciais não muito republicanas, com potência, especialmente com a Rússia, com a China, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, que adquirem esses produtos, o ouro, o petróleo, de forma parcialmente legal e parcialmente ilegal e que enriquecem essas pessoas. A situação econômica do país vai piorando, evidentemente, porque o pouco dinheiro que se gerava no país não ia para melhoras para a população, a situação vai piorando, piorando. Em 2018 começam a pipocar algumas manifestações contrárias ao governo e em dezembro de 2018 uma série de manifestações acontecem e várias delas caminham para Khartoum, a capital da cidade. E acontece então uma grande manifestação em Khartoum e o presidente, um homem muito polido, manda chamar o Hamed e diz pro Hamed, resolve esse problema, e ele sai dando tiro na população, mais de 100 pessoas são mortas num único dia, e ele transforma a RSF numa espécie de guarda pretoriana, ou seja, a guarda responsável por proteger o presidente. Essas manifestações permanecem, mesmo com a violência que vai acontecendo, e aos poucos, algumas pessoas do exército, algumas lideranças do exército começam a achar que não faz sentido ficar atacando a população, e fica claro, tanto para o Hamed quanto para a liderança do exército, que eles não precisam mais daquele presidente. O presidente extremamente impopular, um presidente para quem com certeza eles tinham que dar uma parte do butim que eles arrecadavam. No dia 11 de abril de 2019, eles derrubam o presidente, que é aprisionado, colocado numa cadeia, e Abdel Fattah al-Burhan se torna o líder do exército. Dessa forma, al-Burhan e Hamed tornam-se os líderes do país. A população volta às ruas exigindo a democracia, afinal de contas eles não queriam só derrubar o ditador, eles não queriam trocar um ditador por dois. As forças do Hamed novamente saem matando pessoas pela rua e novamente começa uma pressão internacional. De novo, Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita pressionam e então suspensas as violências e é feito um acordo e é criado um conselho de transição paritário com forças do exército e da milícia de um lado e da população, ou seja, da sociedade civil, lideranças políticas de outro. Mas fica de presidente o al-Burhan e de vice-presidente o Hamed, evidentemente que essa democracia e essa perspectiva de um retorno à democracia não vai acontecer. Novamente no final do ano, confusão, gente na rua, novamente interferência de forças internacionais e aí marcam uma eleição e um ministro assume. É um homem moderado, mas que claramente percebe que a situação é muito difícil. Burhan
Al-Burhan e Hamet continuam pressionando, exigindo manutenção dos seus privilégios, da posse do que eles estão explorando. O primeiro-ministro pede demissão, o primeiro-ministro volta para o governo. No final de 2022, novamente é criado um conselho de transição e são marcadas eleições para abril de 2023. Finalmente, o Sudão vai entrar no caminho da paz. O primeiro-ministro percebe que aquela situação está cada dia pior, pede demissão, é criado um governo provisório com representantes da sociedade civil e uma das questões centrais do acordo que foi feito em dezembro de 22 era a unificação do exército, para que houvesse apenas um grupo armado no país e, portanto, a milícia, a RSF, liderada pelo Hamet, seria incorporada pelo exército, os seus soldados poderiam entrar para o exército, mas o Hamet perderia o seu poder. E começa então uma discussão. Al-Burhan, que efetivamente era o presidente do país, porque ele era o presidente do conselho e, portanto, tinha, digamos, a liderança do governo, sugere 2 anos para esse processo, mas o Hamet quer 10 anos para esse processo. E aí essa discussão permanece, o governo fica numa situação tensa. No dia 15 de abril de 2023, Hamet, com sua RSF, invade Khartoum, capital do Sudão, de maneira extremamente violenta, começam tiroteios. Na época, até se noticiou. Se você é uma pessoa que lê muita notícia, talvez você se lembre, tinha umas imagens do aeroporto, fumaça. Nos 2 primeiros dias, alguns civis são mortos, alguns soldados são mortos. O presidente Al-Burhan é pego de surpresa. O Hamet tinha as forças do Hamet, a infantaria do Hamet era muito mais organizada e competente, digamos assim, do que o exército, mas o exército e os aviões. Ele ordena então, Al-Burhan ordeia bombardeio da própria cidade para combater os soldados do Hamet. Mas não é o suficiente, Hamet toma Khartoum e a partir dali a situação só piora. A guerra se espalha pelo Sudão. Al-Burhan leva o governo do Sudão para Porto Sudão, que é o principal porto do Sudão, inclusive onde tem refinaria e de onde sai boa parte do petróleo do Sudão, e lá passa a ser a sua capital. Hamet avança, conquista muitas partes do Sudão, e essa guerra é extremamente sanguinária, porque Al-Burhan literalmente manda seus aviões sobrevoarem as cidades e bombardearem. O resultado são 200 mil mortos, a bala, o resultado direto da guerra, e centenas de milhares, provavelmente, de pessoas que já morreram de fome e de doenças provocadas por essa guerra. Ambos continuam tendo riquezas que eles vendem para potências estrangeiras. Evidentemente que com a guerra a mão de obra desapareceu e, portanto, as minas de ouro foram entregues para exploração internacional, o petróleo foi entregue para exploração internacional. Essas empresas exploram esses bens valiosos, pagam para esses líderes guerreiros, que com isso enriquecem e compram armamento, e mais armamento, e mais armamento, e é a população que paga. Estima-se que 16 milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas, suas vilas, suas aldeias, vagar pelo Sudão. Em algumas regiões se construíram centros para desabrigados, mas em condições muito precárias, e muitas pessoas vivem literalmente embaixo de árvore, amontoadas em lugares onde a guerra não está acontecendo nesse momento, ou já aconteceu, ou não chegou ainda. Pior, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de agosto de 2025, a capital de Darfur do Norte, que é o último bastião do exército, digamos, oficial do Sudão, está cercada, totalmente cercada pelas forças da RSF. Essa cidade tem cerca de 400 mil pessoas lá dentro e há 2 meses não consegue entrar nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de ajuda humanitária, nenhum tipo de nada. E as pessoas não podem mais sair, a não ser que elas consigam fugir de alguma forma. Portanto, há 2 meses que não há comida dentro desse lugar. Algumas imagens mostram crianças comendo ração de animais. Provavelmente em breve estarão comendo os animais. E aqui nós não estamos falando de vacas e ovelhas, estamos falando de outro tipo de animais. E aí eu pergunto para você viu manifestações? Você viu esse pessoal que adora fazer manifestação falando alguma coisa a respeito? Preocupados com essas 400 mil pessoas negras que estão passando fome, provavelmente muitas delas muita fome. Estima-se, evidentemente, num país da África onde a taxa de natalidade é mais alta, que pelo menos 30% dessas pessoas são crianças pequenas. Todas essas pessoas morrerão de fome se não houver a interrupção desse cerco. Ninguém está fazendo nada. Se você olhar hoje a capa de algum veículo de comunicação de notícias, e eu fiz isso, e você vai ver aqui na sequência, não há nenhuma menção à Guerra do Sudão. É evidente que tem alguma coisa sobre a Guerra de Gaza, não vou falar sobre isso, talvez tenha alguma coisa sobre a Ucrânia, mas nada sobre esta guerra que já matou provavelmente 400 mil pessoas. Houve 2 surtos de cólera que dizimaram alguns centros de refugiados. Milhões de pessoas sem nada. Uma cidade sitiada há 2 meses. Nenhuma notícia falada. Então é por isso que esse programa chama-se Vidas Negras Não Importam, porque só importa para fazer lacração na mídia social. Quando a coisa aperta, quando é necessário que as pessoas que vivem confortavelmente no Ocidente se mobilizem por milhões de pessoas, zero interesse
um assunto, trágica história da Guerra Civil do Sudão que acontece hoje e é praticamente ignorada.